Jornal Gente, na Rádio Bandeirantes e na Band News TV. Semana começando, praticamente o mês começando, depois de um feriadão, e começando ainda com esse assunto em pauta. E vai demorar para que ele saia, até porque para que ele saia da pauta é necessária uma solução. Bem, a semana começa com a crise política que se instalou no governo federal a partir do momento que houve aquela operação da Polícia Federal revelando um esquema bilionário de fraudes no INSS. A oposição se mobiliza para tentar criar uma CPI na Câmara ou no Congresso Nacional. Existem já assinaturas coletadas de deputados para a instalação da CPI na Câmara e de deputados e senadores para a instalação de uma CPMI, uma comissão mista de inquérito que aí envolve as duas casas. Aliás, esse requerimento da CPMI deve ser apresentado hoje. Agora, o que falta para uma comissão parlamentar de inquérito ir para frente? O carimbo, a aprovação, alguém dizendo você passa na frente, fura a fila e começa o seu trabalho. Quem pode fazer isso? Presidente da Câmara, Hugo Mota, presidente do Senado, Davi Alcolumbre. Vai sair alguma coisa desse mato? Difícil saber agora. Diria que a possibilidade de que não é maior do que a possibilidade de que sim. Mas tudo vai depender da pressão política e das próximas revelações que ainda serão feitas. Tem muita coisa para ser apurada ainda nessa investigação da Polícia Federal. Também no campo político, Carlos Lupe, ministro da Previdência, até o feriado do PDT, foi demitido pelo presidente Lula. Uma reunião, sexta-feira, sanduíche de feriado, ser chamado pelo presidente, coisa boa não é. Lupe já entrou nessa reunião sabendo que não sairia ministro dela e não teria mesmo como continuar ocupando o cargo. Acho até que essa decisão do presidente Lula demorou muito, porque quanto mais você mantém um ministro com todo esse peso no cargo, você também coloca para dentro a crise que veio da revelação da corrupção no INSS. E aqui tem uma questão. Sai Carlos Lupe, presidente de honra do PDT, figurinha carimbada em outros governos do PT, Lula 2, Dilma 1. Agora, quem entra? Entra o número 2 dele no Ministério da Previdência, Volney Queiroz, também ligado ao PDT. Aí foi uma decisão política do governo que deve ter pesado e falado o seguinte, olha, Lupe não tem mais como continuar, mas eu não quero abrir mão do PDT na minha base de apoio com a sua, entre aspas, bem aspas, grande bancada de 17 deputados, que nesse momento aqui fazem falta, sim, porque a relação do governo federal com o Congresso é muito incipiente e qualquer divisão que haja ali na bancada fechada com Lula vai fazer falta, mesmo não sendo uma bancada muito numerosa. 17 de 511, em outras épocas isso não faria nem cócegas, mas agora sim faz diferença. Então, a estratégia foi manter o ministério com o PDT e colocar o presidente do INSS, aí sim, como um cargo de confiança, o procurador federal Gilberto Valer Júnior, que foi indicado, aliás, antes da indicação do novo ministro. Bem, agora há uma dificuldade do governo federal de criar uma pauta positiva para chamar de sua. O script já estava desenhado antes, era a votação, em breve no Congresso, da isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5 mil por mês. A questão é que, enquanto o INSS estiver em pauta, pelo tamanho da fraude, pela quantidade de pessoas que foram atingidas, não tem pauta positiva que faça diferença para a imagem do governo. Tudo é pequeno na comparação com o que aconteceu no INSS. E é por isso que tem gente, pelo menos aparentemente, agora se coçando. A Advocacia Geral da União deve apresentar ainda nesta semana ao Palácio do Planalto um plano de devolução do dinheiro que foi sacado indevidamente da conta dos aposentados brasileiros, que precisa voltar para eles, sem que o aposentado tenha que entrar na justiça, sem que tenha que procurar juizado especial, contratar advogado.
É uma sacanagem se isso acontecer dessa forma. Mas o governo também precisa resolver para tirar isso da pauta e colocar ali outras possibilidades na discussão política, até porque ano que vem é ano de eleição. Então vamos ficar esperando e cobrando, porque independente de política e não política, foi um dinheiro roubado da conta de muitos, de milhões mesmo, de brasileiros, que precisa voltar para esses aposentados sem que eles tenham que dar um telefonema. Eles não, olha, é muito errado passar a responsabilidade de ir atrás disso para aquele que foi tungado. O ideal seria também que, junto com a devolução, o mais rápido possível, venha um pedido de desculpas. Aí sim, acho que dá para a gente começar a conversar. Mas já tem muito mais informação chegando para você aqui no Jornal Gente. Nesta segundona, estamos ao vivo para todo o Brasil, pela Rádio Bandeirantes e pela Band News TV. Rede Bandeirantes de Rádio. Esta meia hora tem o apoio da ESPM, o inusitado em constante movimento. Na ESPM, formar líderes inovadores não é um diferencial, é uma exigência. Cursos nas áreas de comunicação, marketing, consumo, negócios, economia criativa e tecnologia. Dupla titulação internacional, networking com mercado e 91% de empregabilidade. Nossos ex-alunos ocupam posições de liderança nas principais empresas mundiais, incluindo as 25 maiores marcas do país. É a ESPM ajudando seu filho a construir um futuro de liderança. Saiba mais em espm.br/vestibular. CSU pode confiar. Pra que confiar em qualquer fio se o que importa é qualidade? Não se brinca com eletricidade. Eu já te falei pra usar Cio. São os melhores fios e cabos do Brasil, viu? Eu já te falei pra usar Cio. Fios e cabos tem que ser Cio. É a mais premiada do Brasil, viu? Eu já te falei pra usar Cio. CSU pode confiar. Trânsito. Oferecimento Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Em São Paulo, ligue 2188-9000. Helicóptero Bandeirantes na rodovia Presidente Dutra, lenta para São Paulo, na passagem na divisa de Guarulhos com a capital, entre o quilômetro 226 e o 228 pela via lateral. Para o Rio de Janeiro, a pista expressa vai mal agora do 228 até a passagem pelo 227 na altura da Fernão Dias e melhora depois. O especial Dia das Mães Atacadão está imperdível. Aproveite as ofertas para encher o carrinho com muita qualidade e economia. Atacadão, lugar de comprar barato. São 8 horas e 17 minutos da manhã, nós vamos fazer contato com a reportagem em Brasília, porque estamos em tempo de mudanças no governo federal. Como a Thaís já disse, ao longo do fim de semana prolongado, do feriado prolongado, né, pelo feriado de 1º de maio, o ministro da Previdência deixou o cargo, caiu, e agora há expectativa para uma nova mudança no Ministério nesta segunda-feira. O João Pedro Melo tem mais detalhes para nós, não é, João Pedro Melo? Bom dia. Oi, Pedro, bom dia a você, bom dia a todos que estão nos acompanhando. Pois é, a gente está de olho nessas possíveis mudanças do presidente Lula, né? Uma sequência, a reforma ministerial que já estava sendo programada pelo presidente há algum tempo. Pelo que a gente está acompanhando, o presidente vai conversar hoje com Márcia Lopes, ela que é ex-ministra do Desenvolvimento Social e pode assumir a pasta das mulheres no lugar de Cida Gonçalves. Na última sexta-feira, pelo que a gente confirmou com algumas fontes, o presidente comunicou a Cida a intenção de fazer essa troca no ministério. A informação que a gente tem é que ela ficou um tanto quanto abalada, até porque é muito próxima da primeira-dama Janja Lula, mas que teria aceitado essa substituição. E hoje, então, deve ser confirmada essa troca pelo presidente. Ele deve conversar com Márcia Lopes, que está vindo aqui à capital do país, e há a expectativa também de que ela já assine o termo de posse. Portanto, a gente vai dar sequência a uma reforma ministerial que a gente falou muito aqui na nossa programação no final do ano passado. A gente teve trocas recentes no Ministério da Previdência Social, principalmente depois de Carlos Lupe ter sido identificado como um possível negligente na situação relacionada ali às fraudes do INSS. Por quê?
porque ele teria sido avisado dessa situação ainda em 2023. A gente teve trocas no Ministério das Comunicações, com a saída de Juscelino Filho, entrada de Frederico Siqueira. Tivemos trocas também no Ministério ali, que fica dentro, né, do Palácio do Planalto, que é a Secretaria de Comunicação. Saiu Paulo Pimenta, entrou Sidônio Palmeira. Mas, claro, já tivemos outras trocas do presidente Lula e muitas delas têm relação com o cenário para 2026. Uma intenção do presidente de se aproximar de partidos do centro, exatamente para ter uma melhor votação, um melhor cenário para a eleição de 2026. E a avaliação de algumas pessoas que estão nos bastidores do Palácio do Planalto é de que essas trocas devem ficar mais frequentes agora ou até ao longo, né, desse ano de 2025. Pelo seguinte, porque o presidente está de olho, de fato, num cenário de uma possível reeleição e precisa melhorar a popularidade. Essa é uma avaliação que o próprio presidente da República faz e que, portanto, deve ser tomada aí ao longo desse ano de 2025. A gente vai seguir acompanhando, claro, tem expectativa de que essa mudança no Ministério das Mulheres seja confirmada ao longo dessa segunda-feira e a gente vai ficar de olho. Saindo Cida Gonçalves para a entrada de Márcia Lopes. Volto com vocês, pessoal. Obrigada ao João Pedro Melo, repórter da Band direto de Brasília. Cláudio Humberto, queria fazer uma enquete aqui, não vou fazer com a gente, senão a gente vai se dar mal. Mas quem sabe o nome de todos os 38 ministros do governo Lula? Se alguém no primeiro escalão do governo souber, ganha um prêmio. Qual é a diferença que vai fazer na prática uma substituição como essa que deve ser feita nessa semana, né, Cláudio? Pois é, mas é assim, essa substituição é preciso dizer, né? Por que que essa moça está saindo? A ministra Cida Gonçalves é acusada pelos próprios auxiliares de assédio moral, de perseguições e etc. e tal. Há diversos casos, diversas denúncias. Isso está quicando, digamos assim, há meses. O presidente Lula, impressionante como ele demora em tomar decisões dessa natureza, levou um ano, né, para tomar a decisão de demitir o outro ministro acusado de assédio, mas de assédio sexual, o ministro dos Direitos Humanos, e agora essa ministra, ela já passa por um processo bastante desgastante para ela, né, no âmbito interno. É claro que isso não se divulga, etc. e tal, em relação por causa desse esporte nacional que se transformou a passação de pano. Mas o fato é que ela está caindo por isso. E a nova ministra, inclusive, já até disse que a posse está marcada para amanhã, mas o Palácio do Planalto não confirmou. Mas não confirmou não é porque ela não será a ministra, mas é para não deixar ainda em situação ainda mais vexatória a ministra que está saindo. Mas, de fato, Thaís, você tem razão, né? É 6 por meia dúzia. Não fossem as características pessoais da ministra que está sendo demitida exatamente pelo seu comportamento, né?